Olá, seja bem-vindo ao PlásticaCast, podcast que tira todas as suas dúvidas sobre cirurgia plástica. Eu sou a Aline Bordalo, apresentadora, jornalista, e quem é o anfitrião deste podcast hoje vai ser o convidado, Dr. Alan Bernac, cirurgião plástico, há mais de 20 anos, com muita experiência, e hoje chegou o momento de você contar a sua história. A gente estava assim, né? Quando é que a gente vai de repente fazer alguma coisa, né? E tal, mas acho que é mais importante a gente apresentar várias pessoas primeiro, até porque a gente sempre tem história para contar, né? Você eu conheço há alguns anos, né? O marido dela eu conheço há uns 40 anos ou mais, né? Amigo de infância. Mas assim, eu tô aqui para contar a história, não tem roteiro, não tem assunto nada, proibido, não tem pauta aqui. Não tem pauta, não tem nada. É o que vier da cabeça. Estamos aí para responder qualquer coisa. A gente já recebeu vários convidados muito legais que contaram suas histórias, então chegou a vez de você conhecer um pouquinho do Dr. Alan Bernac. Sempre sonhou em ser médico? Porque não tem médico na família, né? Não tem médico na família, não. É verdade. Eu nunca pensei em ser médico, não. Eu lembro de uma história mais de infância, assim. Meu pai tinha um sítio, aí tinha cavalo, e inicialmente, assim, quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu achei que eu ia fazer veterinária, assim, porque eu me importava de cuidar, e também sempre cuidei das pessoas, né? Eu acho que uma coisa para você ser médico é você se importar com o próximo, é você cuidar. Não ter medo de sangue, isso é muito importante. Também tem gente que desde criança tem. Não, eu acho que a questão do sangue acostuma. Porque mesmo tanto ver, aquilo ali passa a ser bem normal, entendeu? Eu lembro de na época da faculdade, entrar no anatômico, daqui a pouco você via que estavam comendo um bombom. No anatômico é onde ficam os cadáveres para estudo, né? E às vezes estavam com um bombom, uma coisinha, ou seja, aquilo passa a ser normal, assim como para você, na sua profissão, uma coisa passa a ser normal, que para mim não é. Né? Então, eu lembro dessa época de infância, de ver um potrinho, ou seja, um cavalo, né, jovem, fazendo uma cólica, né? E uma cólica num cavalo é quase como decretar a morte, porque ele faz as alças intestinais do cavalo são muito longas. E são muito longas, não, são muitos metros. Então ela embola, e quando você contrai e faz cólica, né, você faz aquela contração, e as alças do intestino que contraem que faz essa dor. E aí ela pode se embolar e dar um nó, e aquilo ali estourar, e aí fazer uma peritonite. Só que o cavalo, apesar de ser grande, ele é muito sensível. Eu lembro de participar de cirurgia de cavalo, assim... Com quantos anos? Não, mas não de participar de cirurgia, era aquela cirurgia assim, tinha que fazer... Mas se interessar pelo assunto, tinha que fazer, assim, num lugar muito mal, né? Porque aquilo ali era a única forma de tentar salvar. E aí, mais pra frente, eu resolvi que era o que eu queria fazer, que era procurar cuidar. Nunca pensei em fazer cirurgia, em nada, né? Mas acho que aconteceu também. Eu gosto... eu sou... Não é que eu seja impaciente, mas assim, dentro da medicina a gente tem vários perfis. Tem até médico que não atende paciente, né? Existem várias especialidades que, por exemplo, quem faz anatomia patológica, ou seja, aquele médico que vai ler a lâmina, ele só lê aquela lâmina e dá um laudo. Ele não vê paciente, né? Ele pega, interpreta e diz se tem câncer, não tem câncer e tal. Se a margem está comprometida, não está. Então você tem vários tipos de medicina. A medicina é uma especialidade muito múltipla e que você consegue. Se você gosta de física, se você gosta de química, você tem. Se você gosta de biomecânica, você tem. Se você gosta de neurologia, impulso elétrico. Então, se você gosta de cirurgia, se você gosta de clínica, se você gosta de tratar idoso, se você gosta de tratar criança. Então, assim, é muito ampla a medicina, né? Tanto quanto direito, tanto quanto administração é bem ampla também, porque você faz tanto administrativo quanto administrar pessoas. E quando que você decidiu que você ia fazer medicina? Eu decidi... Você foi daqueles decididos? Eu quero não, no vestibular, assim. Na verdade, quando eu decidi, é o seguinte, quando eu fiz o meu primeiro vestibular e eu não passei. E eu não passei para medicina. Eu fiz medicina, fiz um dos vestibulares. E aí
Fiz só um para medicina e eu não passei. E eu passei nos outros que era para economia. E eu lembro que esse que eu não passei que me incomodou. Aí eu falei, não quero fazer economia, eu vou fazer cursinho para vestibular e vou fazer medicina. Não sabia o que eu ia fazer. Assim, nunca tive ideia. Aí eu, graças a Deus, uma família que tinha uma certa condição, uma boa condição financeira, e então eu pude... na verdade, é quase um luxo, né? Você ter um estudante de medicina, porque é um estudante em tempo integral, é um estudante que é difícil você conseguir um tempo de trabalho. O tipo de trabalho dele não dá para ser um trabalho corriqueiro, comum, né? É um trabalho diferente. E Qual faculdade que você fez? eu fiz em Teresópolis. Ah, é? Fiz Foi em morar lá em Fui Teresópolis. morar em Teresópolis. Foi até uma... Sim, foi até uma boa opção, na verdade. Meus pais estavam se separando naquela época, porque não tem assunto proibido. Meus pais estavam se separando naquela época, então até veio bem a calhar, assim, para eu sair um pouquinho do foco daquilo, de estar passando por aquilo. Não por aquilo, né? É sempre um trauma para os filhos dos pais separando. Por mais que eu já tivesse 18 anos, 19 anos. Né? Eu acho que é ainda mais traumático, né? Porque você não imagina. E aí, como eu estava falando da variação da medicina, você tem, assim, existem especialidades que são mais expectantes, ou seja, aquela que você tem que aguardar mais, você faz a medicação, aguarda, né, e tal, ok. E existem as especialidades cirúrgicas, que você vai, abre, resolve o negócio, fecha, pronto, acabou. Isso é um pouco mais o meu perfil, então eu sempre sabia que eu ia fazer algum tipo de cirurgia. E aí, mas como é a faculdade, assim, pro leigo? Eu, por exemplo, você entra na faculdade, você ainda não decide ali qual é a especialidade que você quer, né? Você faz... Hoje em dia mudou muito também, né? Hoje em dia mudou muito, inclusive a forma que se estuda medicina. Na minha época ainda era cuspe-giz, né? Que chama, né? Como a gente da escola, né? O professor escrevia matéria ou dava matéria e depois a gente tinha as provas e tal. Hoje em dia eles mudaram um pouquinho a forma de que se apresenta a medicina, então eles é muito baseado em casos clínicos, e aí desses casos clínicos se desmembram as subespecialidades e tal. Mas na minha época você fazia um ciclo básico, assim, anatomia, bioquímica, histologia, aprendia a examinar e aí ia para o ciclo hospitalar. E aí o ciclo hospitalar você rodava nas especialidades, né? Aprendi clínica médica principalmente, clínica cirúrgica, pediatria, ortopedia, oftalmologia. E aí você vai rodando nas cadeiras obrigatoriamente. Por isso que as pessoas acham que o médico sabe tudo um pouquinho. Sabe tudo um pouquinho, mas na verdade quem sabe mesmo é especialista, né? É o clínico geral. O clínico geral, ele tem uma grande noção, porque... mas assim... Ele é o que estuda mais, porque ele tem que saber de tudo, muito. Mas assim, eu acho que sempre uma junta médica vai saber melhor do que uma pessoa só. Né? Se você parar para pensar, o cirurgião plástico estuda músculo, muitas vezes osso, pele, estética, né? Cabelo. É uma especialidade muito completa. Né? E quando que você decide, assim, na faculdade que você vai fazer? Depois de quantos anos? É na faculdade que você decide? Que você se especializa nessa área mais? Um pouquinho mais para o final da faculdade, tem uma coisa chamada internato. O internato é aquele momento que você fica direto dentro do hospital. E aí dentro do hospital você fica mais fixo nas 4 principais cadeiras, né, que eram na época. Hoje em dia eu não sei como é que está sendo feito. Você rodava por 4 cadeiras básicas, que era ginecologia e obstetrícia, pediatria, clínica médica e cirurgia. Todas as especialidades, elas vão desmembrar a partir dessas grandes 4 cadeiras, né? Você vai fazer dermatologia, você tem que saber clínica. Quer fazer pediatria, você tem que, né? Neonatologia, cirurgia pediátrica. Você quer fazer cirurgia, você tem que... Cirurgia vascular, cirurgia urológica, você tem que fazer cirurgia. Eu sabia que eu ia fazer cirurgia. Então, assim, era um pré-requisito, uma pré-condição da maioria das especialidades cirúrgicas passar por cirurgia geral. Tem que fazer cirurgia geral, ou seja, você faz 6 anos de medicina e depois emenda 2 de cirurgia geral. Hoje, esse pré-requisito passou para 3. São mais 3 anos de cirurgia geral
E aí depois você decide uma subespecialidade dentro da cirurgia. E aí que eu decidi por fazer plástica. E aí foram quantos anos de faculdade? 5 ou mais? No meu caso foram 6 de faculdade, 2 de cirurgia Nossa, é geral, muito tempo, hein? 8, mais 3 de cirurgia plástica. Então são Caramba. 11 para... São 11 anos de imersão total, de completa... Você está completamente fora do mercado de trabalho. E aí o cara te entrega um diploma na mão e fala assim, vai trabalhar. Tem igual a OAB? Você tem que ter um... Tipo, Sim, na OAB? medicina você não precisa ter. Você forma médico, você tem uma prova de proficiência. Eu não sei se isso mudou. Na minha época era só uma prova que você prestava, você tem uma tese de fim de curso e tal, mas eles não te bloqueavam, não. Depois, nas subespecialidades, para você ter um título, que é que ele chama de RQE, que é um certificado de especialidade mesmo, que depois você apresenta junto ao Conselho Regional de Medicina, para que ele entenda que você é especialista daquilo, você precisa se submeter a alguma prova da Associação Médica Brasileira. No caso, essa prova ela é mediada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e aí a gente, fazendo essa prova, a gente tem o direito a ser chamado de especialista. Entendeu? Todos que não fizeram essa prova, se fizeram residência pelo MEC, eles têm esse título, né? É por direito, mas os que são pela sociedade, eles têm que fazer essa prova. É uma prova difícil, é uma prova escrita, prova oral, prova prática. Hoje em dia são dois dias de prova, entendeu? O slide, o que você faria, o que não faria, tem manequim, hoje em dia a prova é bem mais interativo do que na minha época, que ainda estava começando essa questão da interatividade aí da prova. E também tem uma análise de currículo, né? Que aí você passou durante a sua faculdade, os cursos, se você publicou trabalho, vale ponto, isso aí vai crescendo a sua nota. E aí você, né, vira especialista em cirurgia plástica. Mas médico é uma profissão que é muito vocação. Na verdade, você já tinha essa vocação, você só não sabia, né? Ela despertou essa vocação já ali mais talvez perto. por não ter ninguém na família, assim, próximo. Mas é engraçado que eu tinha alguns vizinhos médicos que eu, às vezes, conversava. Mas realmente, como era uma coisa muito fora, meu pai é economista, minha mãe artista plástica, então não tinha muito. A gente ia médico, o pediatra, o ortopedista, né, o, sei lá, um endócrino e tal, mas nunca pensei em fazer. Eu gostava daquele ambiente, do consultório, aquilo ali eu achava legal. O cheiro também era bom. Né? Você tem sempre uma memória olfativa para alguma coisa legal, né? Tem que gostar mesmo. Mas é mais difícil, Alan, quando você não tem ninguém na família para... Tipo assim, a gente sabe, né, que várias profissões ajudam. Se você vai, filho de fulano de tal, e aí entra com mais facilidade, você não. Você teve que desbravar esse mundo sozinho, né? Com seu talento e seu trabalho. Você tem um grande fator facilitador, como eu falei há pouco tempo. Eu tinha uma família que, né, vem de uma família que tem a condição financeira para poder fazer isso de alguma forma. Mas realmente eu não sou filho de nenhum médico e não tenho nenhum médico na família. Tudo que vier a partir daí vem de mim. Então as conquistas são bem individuais mesmo. Você, né? Assim, ninguém mandou eu ir lá. Eu fui lá porque me viram e pediram para eu ir, né? E você já começou logo trabalhando com o melhor, né? Não, mas isso aí é uma coisa complicada, porque não complicado, é uma felicidade danada, porque depois de você terminar a cirurgia, né, cirurgia geral, né, você presta uma nova prova, como se fosse um novo vestibular. E aí você descobre que tem um lugarzinho no Brasil, ou talvez no mundo, que é onde todo mundo quer ir. E aí você descobre que você tem 140 pessoas, 120 pessoas fazendo uma prova que você tem 8, 9 vagas, porque geralmente eram, né, 3 ou 4 pré-aprovados do ano anterior, né? Então, se você não passa esse ano, você passa o outro. E é uma prova também, escrita, de currículo, prova né, prova de inglês e tal. E aí eu tive a felicidade de ir bem na prova. Eu acho que
quem fez essa prova, todo mundo era capacitado e de repente eu dei um pouquinho mais de sorte do que alguém, um outro, né, do que um concorrente, e eu estava lá dentro da clínica Pitangui. Com quantos anos isso? 2003, né? Então eu estava fazendo 28, né? 28, nasci em 75. E ele já era, 28. né, seu ídolo, né? Porque Pitangui imagina, né? era, Querendo fazer cirurgia o Pitangui já estava fazendo. O O Pitangui ele abriu a clínica dele em 1963, se não me engano. Então, ou seja, ele já tinha 40 anos de clínica, ele tinha 80 anos de idade. E ele ainda estava em ação? não, ele ficou em ação há muito tempo. Caramba. Ele só parou de operar com 90. Nossa, E era firme pra caramba. Ele era isso muito que eu ia te forte. perguntar, porque a cirurgia plástica, né, exige muita firmeza, né, o visão. professor Pitangui montou um esquema para ele trabalhar, né? Lógico que só conseguiu porque era ele, né? Então, assim, uma cirurgia você tem várias etapas, né? Então, ele ensinou as pessoas que trabalhavam com ele a fazer como ele gostaria que fizesse, até a etapa crucial. E aí ele entrava na etapa crucial e, pá, tipo, resolveu o problema. Ele botava a bola para dentro do gol. Entendi. Entendeu? Era isso. Você resolve. Então ele ensinou todo mundo a jogar a bola do jeito que ele queria que jogasse. E isso a gente também aprende um pouco, assim, essa dinâmica e aprende rotinas, estruturas de cirúrgicas, né, a não perder tempo, a ganhar tempo, a consultar e tal. E eu acabei ficando também quase como eu e mais outras pessoas também, né, um residente meio que exclusivo da Clínica Pitangui, direto, junto também com a Santa Casa, que aí na Santa Casa a gente ia no 3º ano para operar. E isso também proporcionou ficar mais próximo dele, né? Não só dele, como da professor Pitangui, a doutora Adolfo Ribeiro, a doutora Bárbara, a doutora Natália, doutor Sérgio Lessa, doutor Carreirão, doutor Sebastião, todos os médicos que coabitavam ali, né? Doutor Jair de Castro, todos os que coabitavam ali, já com a Clima também, eventualmente ia na clínica, que coabitavam ali, doutor Edgar Alves Costa, não posso esquecer, que coabitavam ali a clínica e entravam em cirurgia e também resolviam coisas. Então, você acaba vendo muito, né? E na Santa Casa, outros tantos mestres, né? Doutor Carreirão, doutora Wanda Elizabeth, que esteve aqui com a gente, a doutora Fabiola, eu não vou lembrar o nome de todo, infelizmente, doutor Paulo Miller, doutor Zé Gradel, doutor Francesco. E como é que era o Dr. Pitangui, assim, a pessoa dele? Ele era daquele professor que dava bronca, ele era mais fechado, ele era mais amigo, como é que ele era? Não, o professor Pitangui, ele tinha, para mim ele tinha, ele me chamava pelo nome, então já era uma coisa assim, né? Ele me chamava de Alan. Mas não necessariamente, né? Bom, já era uma grande coisa ele me chamar de Alan. Você nem consertava, não é Alan, é Alan. Não, ele diz, está dito. Como você quiser. Diz, está dito. E o professor Pitangui, ele sempre foi, no Brasil, eu tive a oportunidade de viajar com ele, mas dentro do Brasil ele sempre foi muito mais fechado, porque ele teve sempre muito assédio. Então ele era mais fechado, né? E eram poucos os momentos que a gente conseguia estar para trocar uma ideia, bater um papo, falar de qualquer coisa diferente. E na ilha que dele, não fosse, não rolava? Não, nunca fui, nunca fui. Outras pessoas foram. Eu não fui, talvez porque talvez eu tenha pego ele numa idade mais avançada, né? Talvez se eu tivesse chegado 10 anos antes, com certeza eu ia estar um movimento maior e tal. Você vê, eu cheguei lá, ele tinha 80 anos. A gente tinha, pelo menos, na clínica Pitangui, pelo menos 8 cirurgias por dia. Meu Deus! Entendeu? Mais 12 na Santa Casa por dia. Ou seja, mesmo ele com isso tudo, o movimento cirúrgico era muito grande. Sabe? Você imagina 20 anos antes. Poxa. Entendeu? O movimento era muito maior. Tanto que a gente já ocupava mais o 3º andar da clínica, o 2º andar tinha uns quartos também, mas não eram tão ocupados, mas ele construiu aquilo ali para isso mesmo. E o que tornou ele, assim, esse da cirurgia plástica até hoje, né? Até hoje todo mundo fala em cirurgia plástica, lembra do Dr. Pitangui. Eu acho que uma coisa que a gente tem sempre que colocar e lembrar do professor como uma pessoa com grande bom senso.
né? Porque as técnicas dele são todas pensadas, pega um pouquinho dali, um pouquinho daqui, e aí ele montou. E ele conseguiu fazer essas técnicas, descrever essas técnicas, e elas são técnicas facilmente replicáveis. Uhum. Você consegue que todo mundo saiba fazer isso, e não Bem tem didático, né? bem Sim. didático e tal. E eu acho que também a questão do olhar humano dele e essa questão filosófica que ele sempre teve, também acho que é bem interessante. Uma, obviamente, que a gente não pode esquecer nunca, que Pitangui era o rei da mídia, né? Então não tinha Instagram. Nossa, ele era celebridade. Sim, em todo lugar que ele chegava, as pessoas levantavam para bater palma. E a experiência que ele adquiriu no grande circo, né? Grande circo americano, no incêndio do circo em Niterói, no qual ele foi responsável pelo tratamento, responsável direto junto com vários médicos de Niterói e do Rio de Janeiro, mas aqui no Rio liderados por ele, no tratamento das sequelas desses pacientes queimados, o que fez ele virar uma referência mundial em queimadura. Entendeu? Fez o Niki Lauda vir no Brasil operar com ele, né? Fez vários pacientes italianos e vários outros pacientes com grandes problemas virem ao professor. A gente até já, né, como eu cheguei lá, ele já tinha 80 anos, a gente sempre via a clínica como assim, o último lugar que a pessoa vai, naquele último recurso, assim, poxa, já fui em tudo que é lugar, vou lá no Pitangui para ele me dizer o que eu tenho que fazer. Porque, assim, o que ele dissesse era meio que lei. E ele era, assim, melhor em alguma coisa? Porque a gente, sei lá, as pessoas falam assim, esse cirurgião é bom em nariz, esse cirurgião é bom em peito. Tem isso, primeiramente, tem isso. E ele Bem, tem isso se você gosta de uma coisa específica e você vai buscar essa coisa específica. Então você fica mais famoso por aquilo ali. O professor Pitangui gostava muito de operar nariz. E tinha o xodózinho dele, que era a cirurgia da mama. Depois foi desenvolvendo também uma técnica particular de cirurgia de face, no qual a gente consegue ter trações em diferentes vetores a ponto de dar uma naturalidade, você não ficar com uma cara complicada, né? Então, o professor Pitangui, aliás, o cirurgião plástico, ele tem, assim, digamos, vários nichos, tá? Por exemplo, eu tenho clientes que operaram nariz comigo e falam assim, pô, o Alan opera bem nariz. Eu tenho clientes que operaram a mama comigo e falam assim, pô, o Alan opera bem a mama. Que operaram a face, que operaram a pálpebra, a mama, o abdômen. Então Mas você gosta acaba de operar mais eu gosto de operar face. Por quê? Face e mama eu gosto também. Mais desafiador, não é? É desafiador. Vou te falar que a mama é mais desafiadora às vezes do que uma face, porque a mama às vezes você pega uns casos que é tão complicado que aquilo ali demora e você tem uma coisa na mama que é muito difícil. Aí você faz a primeira, mas você tem que fazer a segunda igual a primeira. É verdade. E quando você tem essa coisa par, é muito complicado, porque inevitavelmente você vai comparar um lado com o outro. E todo mundo que opera atrás de simetria também. Né? Não opera assim, não quero ter um peito assim e outro assado, entendeu? Não, ele quer a simetria, ele quer a altura da areola no mesmo lugar, ele quer que a prótese seja isso, assado e tal. Então existe essa dificuldade na mama mesmo, que talvez seja uma das cirurgias que a gente sabe que vai começar, mas a gente não sabe se vai demorar 3 ou 4 horas, entendeu? Lógico que com a experiência, cabelo branco, a gente vai cortando alguns caminhos, né? A cirurgia da face é uma cirurgia nobre. Ela nem é tão arriscada quanto um abdômen, nem nada, mas é a cirurgia nobre, porque é no rosto. E o que o Dr. Pitangui acharia se ressuscitasse e visse essa moda que está hoje? Ele estaria junto. Do exagero. O exagero. De muita boca. E as mulheres operando muito cedo, Alan. Com 20 e poucos anos, as meninas já estão fazendo botox, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Isso é um pouco de pressão Instagram. De Instagramável. mídia social, né? Vamos falar de Instagram, mas tem outros concorrentes também de Instagram. Isso é uma coisa meio de pressão de mídia social,
aqueles famosos ideais de beleza, como é que é isso, como é que é aquilo, né? Se você pegar nos anos 80, a moda era, a brasileira tinha bumbum e mama pequena, né? Então, eu lembro que minha mãe fez uma mamoplastia nos anos, sei lá, depois que a minha irmã nasceu, por volta de 1984, 85 e tal, ela tinha mama grande, pô, mama pequena. Né? Isso seria impensável hoje. Você faria a mama e botaria uma prótese. Né? Nada contra, mas como é que as coisas, né? A gente estava falando outro dia disso, que antigamente a gente botava uma prótese de 115, quando você olhava para a sala do lado, tinha uma prótese de 230, todo mundo ia correr para ver aquele tamanho daquela prótese. Entendeu? Hoje em dia você tem tamanhos aqui, ó. Essa aqui é 350. Essa é a média de hoje. Né? Essa aqui é um volume. Essa aqui é 380. A da Silimed, essa aqui, né? Que são as melhores, né? Acho que você usa, né? Eu gosto muito da Silimed. Eu acho que... eu acredito que todas as fábricas, né? Têm bons produtos, né? Mas a Silimed é brasileira. Tem um produto de excelência. Tá? Que atende qualquer mercado internacional. Tem uma diferença também, que ela tem essa espuma de poliuretano, que para mim eu gosto de trabalhar, não é melhor nem pior, eu gosto de trabalhar. Tem essa outra possibilidade também, que é texturizada, também que é boa de trabalhar, mas mais gosto pessoal mesmo. E uma vantagem para todo brasileiro, cirurgião brasileiro. Você pega o telefone, você consegue falar com alguém. Todas as outras empresas, quer dizer, tem uma outra empresa nacional, que é a LifeSeal, também, que eu acredito que possa ser isso. Eu gosto mais desses aqui. As outras empresas elas acabam sendo filiais, né? Filiais de fora e tal. Agora, são também implantes maravilhosos. Além de tudo, se você parar para pensar, existe um fornecedor de silicone de grau médico no mundo, que é a Nuzil. Que fornece silicone para todas. Então é a mesma para todos, né? Agora, lá na Silimed, você vai na fábrica, você entra lá no negócio, vê o teste de qualidade, vê o teste de qualidade, é uma coisa de participar, sim, né? E há mais de 40 anos. 40 anos está fazendo, né? 45 anos está fazendo. 45 anos, né? 45. E uma coisa que também acaba tendo é que a Silimed sempre foi parceira da Enfermaria 38, que é a enfermaria do professor Pitangui. Então, assim, a primeira prótese que você põe na vida é uma prótese da Silimed. Nossa. Então, assim, aquilo ali acaba sendo credibilidade, também... né? E acaba sendo aquilo fica em você. Né? Mas, assim, existem outros grandes fornecedores. Mas aí você tem parceria, né? Como eu falei, você pegou o telefone, se liga, fala com o pessoal da diretoria, que também acho que todo cirurgião brasileiro consegue fazer isso também. E essas meninas, né, que a gente estava falando cada vez mais cedo, você tem notado isso também no seu consultório? Você recebendo pacientes cada vez mais jovens? Porque antigamente, sei lá, na minha época pelo menos, a gente pensava em cirurgia plástica quando a gente ficasse mais velha, começasse a aparecer rugas. Não é mais assim, né? Eu acho que eu não recebo tanto, Aline, porque eu não estimulo. Eu tenho minhas redes sociais, eu sou relativamente ativo, eu já fui muito mais, você lembra. Hoje em dia eu não sou tanto. Mas eu acho que, por exemplo, aqui, botox preventivo. Preventivo do quê? Entendeu? Se ele só dura alguns meses, né? Não, mas você fala, mas porque aí já não vai fazer. Poxa, você tem 20 anos, você tem colágeno, tem água pra caramba no tecido. Eu não sei, ainda não me convenceu, tá? Isso prejudica lá na frente? Não é que prejudique. Quanto mais cedo você começa a usar uma droga, tá? Não tô falando de droga pejorativamente. Quanto mais cedo você começa a ter que precisar de usar de mais dose, a dose um pouco maior. E eventualmente você tem que trocar de produto, porque o DNA é diferente de um produto do outro, os concorrentes. Você tem vários produtos no mercado, várias toxinas botulínicas no mercado. E é um pouco, talvez, disso. Mas depois de uma certa idade, realmente a gente vai fazendo algumas rugas de expressão. E aí você vai lá e consegue amenizar. Eu acho que isso é mais sei lá. Não sei se acho que é mais legal, eu não sei. Eu acho que todo exagero, inclusive nesse exagero de indicação,
pelo próprio nome, né? Exagero. Você perguntou o que o Pitangui estaria achando. Ele estaria achando horroroso. Horroroso. Ele nunca foi. O Pitangui, ele gostava de mulheres magras, pouca mama e não tão grande bumbum. Não quer dizer que ele não visse a beleza, tá? Inclusive, ele faz, a beleza eu não sei definir, mas quando eu encontro eu sei dizer Sim. que é belo, né? E tinha umas frases assim. Então, eu acho que ele estaria, se alguém perguntasse para ele, ele ignoraria a pergunta, talvez. Ele falasse assim, isso é besteira. Daqui a pouco troca a moda. E ele viveu várias modas, então eu não tenho a dúvida que ele falaria uma coisa nesse sentido. Eu acho também, mas posso estar equivocado também, não vai saber. Mas você tem uma filha, a Agatha, né? Que tá com quantos anos? A Agatha tem 13 para 14, 13. o Xande tem 22. Então, falando especificamente da Agatha, né? Para entrar nesse assunto que a gente está falando. Tá. Como é que é a questão como ela vê, né, a cirurgia? Ela tem vontade de seguir sua profissão? Ela tem vontade de um dia fazer alguma cirurgia? Como é que é a relação dela com sua profissão, assim, seu trabalho? Não vejo minha filha, não. Eu acho que essa questão da beleza, ela é muito mais ativa em rede social, então acho que acaba caindo um pouquinho nisso, se importar com... Ela tá na idade da maquiagem, né? Tem a maquiagem pesada, aí você tem que educar que a maquiagem não pode ser tão pesada, que você de preferência não use, porque isso vai fechar seus poros, e que isso vai prejudicar a tua pele, Já o Xande não pegou tanto isso. O Xande lia muito. Ele lia absurdamente. Aí, quando eu dei o primeiro iPhone para ele parou de ler. Mas aí ele lê no iPhone, eles falam Não, agora isso, ele né? tem que ler, porque ele tá fazendo... Eu muito no meu ele iPhone. Tá fazendo direito, ele tá fazendo direito. Ele chegou a querer, né, fazer medicina. Né? Mas a gente conversou e eu acho que hoje ele... Mas foi mais por admirar você, o seu trabalho? Eu acho que sim. Nem botar palavras na boca dele, não, nem defini-lo de maneira nenhuma. O Xande é uma pessoa inteligentíssima, adorável. E a gente ama muito ele. Mas talvez por viver, né? Aquilo que faltou em mim, de não viver o dia a dia, meu pai sai para trabalhar, ele cuida de paciente, ele volta. A tia Renata, né, madrasta dele, sai para trabalhar, cuida de paciente e volta. E você também, né? Desde os 12 anos que ele, né? Que eu tô com a... Ele tava com 10 anos quando eu comecei com a Renata. Então... que eu casei com a Renata, né? Então, ele via isso, assim, desde... Então, eu acho que ele achava uma coisa natural. Mas a gente tem que lembrar que cada um veio para cá para fazer uma coisa diferente. Ele pensou em fazer jornalismo. Que bom que ele existiu. Aí eu falei, não, mas eu acho que cabe a todo pai entender um pouco o filho, olhar para ele, observar o filho, saber. E respeitar a decisão dele. Também respeitar, porque quebrar a cara todo mundo tem que eventualmente quebrar também, né? Não adianta você falar, você tem que deixar a pessoa quebrar a cara e voltar. Mas você fala assim, cara, olha só, suas habilidades estão aqui. Você é argumentativo, você é agregador, você não tá aqui, você tá ali. Lógico que, como eu te falei, que medicina é uma profissão múltipla, com certeza ele ia achar um lugar. Tá? Mas eu não sei se ele seria feliz, sinceramente. Porque na Agatha também você não vê que ela tem. A Agatha é muito de humanas. A Agatha é muito Qual de conselho humanas. que você daria para ela, assim, quando ela começar a te pedir para fazer uma cirurgiazinha, corrigir o nariz, corrigir isso? Isso vai ser difícil. Com a filha é mais difícil, né? Com não a pode filha é operar a mais filha, difícil. não, né? Não, mas assim, o ideal é que você não opere família. Eles diziam isso, tá? Assim, então, assim, o pai nessa, pode nessa questão, assim, não é que não possa, né? O ideal é que você tenha desprendimento. E o ideal mais ainda é que você tenha do seu lado uma pessoa que você confia para estar te auxiliando, ou para você, de repente, deixar essa pessoa operar e você auxiliar. Você está na cirurgia do seu ente querido, mas você está auxiliando. Eu já operei minha mãe, já operei meu pai, já operei minha irmã, já operei algumas lesões do meu irmão, já operei cunhado, já operei cunhada. Assim, não me abala tanto, mas sempre tive comigo, eu já operei ex-mulher, quando era mulher, né?
Mas sempre tive comigo pessoas nas quais eu confiava para, se eu, em algum momento eu sentisse algum tipo de insegurança, essa pessoa estaria ali para discutir o caso, avaliar. O que você acha melhor? É melhor fazer assim? Vamos fazer assim? Ou não? Porque aí, às vezes, você tem que tirar o peso da decisão de você. Então, até como paciente, né? Médico, eu médico, como paciente, quando eu chego num médico qualquer, eu falo assim, resolve o que você tem que resolver, esquece que eu sou médico, porque eu posso levar uma consulta médica para o lugar que eu quiser. Isso eu ia te perguntar, Eu como é que é consigo o levar. Alan paciente, se Não, você quer saber de tudo, os detalhes, dar opinião. Eu acho que, na verdade, eu acho que todo médico consegue levar a conversa para onde você quiser, sabe? Porque você tem um certo conhecimento. Você já discordou do que o médico... Não era para você estar fazendo isso, né? Era para estar fazendo... Não, acho que eu nunca discordei, não. Não. Eu acho que você tem que deixar o profissional trabalhar. Mas você é mais exigente, né? Com a escolha dos médicos, né? Você vai buscar... Sou. Imagino que seja. Eu acho que o médico que promete muita facilidade não me conquista. Não estou dizendo que não posso conquistar quaisquer outras pessoas, né? Porque medicina primeiro é como diria o Dr. Farid, a ciência das verdades transitórias, né? Uma coisa que hoje é verdade, amanhã pode não ser. E você precisa estar sempre atualizado. Nunca é fácil. Sempre tem uma intempérie, sempre tem uma coisa que pode acontecer. Então, eu prefiro contar com meu médico, que saiba lidar com isso. Não que os outros não soubessem, mas assim, eu não consigo, eu não me vendo fácil, digamos assim, né? Eu pago mais caro e me vendo mais difícil, talvez. Talvez isso eu também gosto de fazer assim no meu paciente. Eu quero que ele entenda que não é uma simplicidade. Existe um caminho a percorrer. Existe um caminho de braço dado para o bem ou para o mal. Acho que não tem uma cirurgia que de repente não tenha dado 100% certo. Só não tem complicação, só não tem alguma infelicidade quem nunca fez nada. Né? Se você fez alguma coisa, eventualmente você está afadado a ter alguma intercorrência ou alguma coisa. O importante é estar do lado do paciente e saber o momento certo de agir para que tudo corra bem e que o paciente seja o principal. A gente já falou aqui bastante da Renata, né? Sua esposa, né? Minha amiga, que é uma excelente médica, ginecologista também. Renata. É igual, porque jornalista, a gente brinca que jornalista se reproduz em cativeiro. Jornalista só casa com jornalista, médico é assim também. Eu acho que médico com médico é interessante, porque as realidades são próximas, né? Assim, E você tem que entender, né? Sair no meio da madrugada, plantão. Óbvio, aquilo é o dia a dia. Não que as outras profissões não deem certo umas com as outras, não, de maneira nenhuma. Eu acho que, às vezes, a gente gosta de falar mediquês, né? E é bom falar mediquês em casa também. E é bom trocar uma ideia. É bom ter uma pessoa inteligente do lado que você pode conversar e trocar uma ideia. E falar, discutir. E aí, fala assim, pô, estou fazendo antibiótico assim e tal pro paciente e tal. Não, pera aí que eu vou dar uma olhada no guideline, no último guideline, que a Renata é super atualizada. Tá dizendo aqui que essa droga aqui, eu falei, pô, essa droga estava esquecida há um tempão, pois ela tá em evidência agora, então vamos lá, vamos fazer isso. E também, a mesma coisa, a troca também, eu fiz uma sutura assim e tal, não, eu tive num curso agora da Johnson, eu podia falar Johnson, eu tive um curso agora da Johnson, e aí foi feito uma nova abordagem sobre a estrutura, a escola cirúrgica e tal, Então, assim, cheguei em casa contando, né? Então, são experiências, né? Assim como ela contou, porque o plantão ontem, né? O plantão de ontem, eu estava tirando uma criança grande numa parturiente acima do peso ideal, então foi difícil e tal, eu estava me contando as angústias. Quem não é médico não entende. Não entende nem o começo da conversa. Sim. Então talvez facilite essa troca, né? Com certeza.
E é importante também estar sempre se atualizando, né, Alan? Participando de congressos, sabendo de novas... Isso que você mencionou, não usava mais esse medicamento, voltou a usar. Né? O médico tem que estar sempre se atualizando. Sim, o médico é por isso que às vezes a gente acha que a consulta é cara, entendeu, Aline? Então, é por isso que a consulta, ela tem um valor e é cara. Porque aquela consulta o valor do congresso, quanto custa um congresso de medicina simples? Quanto? Congresso, tá? Não estou falando de um curso específico, não, de plástica, tá? De R$ 2.500 só para você ir lá, passar 4 dias se atualizando. Só o ingresso. Caramba. Lá você tem cursos extras que você pode pagar também. Fora, lá, uma viagem agora, o próximo nosso congresso é Campinas. Então, quem mora no Rio dá até para ir de carro e tal. Então você tem que pagar o hotel, você tem que pagar o avião, né? Você tem que ir para lá, você tem que fechar o seu consultório, tem que deixar de ganhar dinheiro, né? E fora isso, o preço da consulta, né? É a secretária, é o copo d'água, é o cafezinho, é o lugar agradável, ar-condicionado. É a atenção que você vai dar, não só ali durante a consulta, né? E fora isso, né, toda a experiência do profissional que você vai escutar. Então, assim, porque, né, é barato. Né? A não ser que seja um projeto específico, que haja esse intuito mesmo e tal, que também existe e também é válido, eu acho que essa questão da valorização do médico, acho que a gente precisa aprender a se valorizar. E você já pensou em dar aula? Não, na verdade, em 2006, quando eu terminei o curso, o professor Pitangui me convidou para continuar, né, como professor do Instituto Pitangui. Então, no começo você entra como um instrutor de ensino, depois existe uma ascensão natural para professor assistente. Então, de 2006 até ano passado, o Instituto acabou, o que sobrou do Instituto ainda participo também. Acabou? O Instituto Pitangui, sim. Tá? Você tem o serviço de cirurgia plástica da Enfermaria 38. Ainda existe esse serviço, mas aí já é coordenado pelo Dr. Francesco, que também, né, também era nosso professor lá, né, e ele que coordena. O Instituto Pitangui acabou por questões da família. A família pediu que acabasse, o professor mesmo não queria nada. Filhos? Não tem nenhum filho médico? Os filhos tem a doutora Gisela é médica e o Antônio Paulo, que é o filho dela, é médico. Aliás, os dois outros eu acho que são médicos, agora eu não me recordo. Exatamente, eles estavam formando, alguma coisa assim. Mas eu nunca vi interesse no professor nessa história continuar. E foi assim que aconteceu. Não sei. Acho que tudo tem um ciclo, né? Acho que tudo tem começo, meio e fim. Eu acho que também, de repente, era hora de procurar novas alternativas, novas soluções. E por que não? Mesmo dentro, né, do lugar de maior visibilidade no mundo, que era a Enfermaria 38. Era muito legal aquilo ali. Era bem diferente. Você entrava para operar, você tinha ali fora 4 cirurgiões feras. Onde era? Qual bairro? Na Santa Casa. Na Santa Casa mesmo. Você entrava para operar, residente do 3º ano, que é o que faz a cirurgia. Você tinha 4 cirurgiões fera ali do lado de fora. Não falando de Pitangui, não. Que, pô, resolveriam qualquer problema. Você entra seguro, né? Você entra tranquilo. E depois você, com o passar do tempo, você passa também a ser um daqueles que está ali, né, resolvendo. Uma das coisas que eu mais aprendi foi lá na Enfermaria 38, porque quando você... Nem toda cirurgia é lá, né, ou em qualquer lugar, dá 100% certo. Eventualmente a gente precisa fazer alguma coisa. E isso às vezes caía na nossa mão para resolver problemas de pacientes que precisavam fazer a reoperação e tal. E é uma das horas que a gente mais aprende, quando a gente tem que corrigir cirurgia feita e de repente, por técnicas que você não sabe, ou você entra às cegas e aquilo ali te obriga a estar cada vez mais
mais atualizado, né? Uhum. E o seu consultório é aqui no Rio de Janeiro, né? Ali no Jardim Botânico. Isso. Mas você descobriu também várias pacientes no Maranhão, né? Como é que Ah, foi é? essa sua descoberta do Maranhão? Não, o Maranhão foi interessante, porque uma pessoa que era de lá entrou em contato comigo, que ela tinha um potencial número de clientes. E Ela era o quê? Médica também? não, não, Cirurgião? não. Ela era como se fosse uma influencer, Tá. tá? Uhum. Então ela tinha um potencial número de clientes Uhum. e tinha paciente para indicar para médico, né? E aí ela me convenceu a ir lá. Eu falei assim, pô, vou ou não vou, vou ou não vou. Eu sempre tive essa reticência de sair do Rio e tal. Sempre tive mesmo, porque a gente acaba tendo convite para ir embora quando a gente forma e tal. Aquele seu amigo de Goiânia, seu amigo do Sul, né, de Santa Catarina, seu amigo do interior do estado do Rio, né, seu amigo de São Paulo, ele te convida. Seu amigo do Acre, vem para cá, você acabou agora, vem para cá. E eu sempre tive essa coisa, não, vou ficar perto da minha família e tal. Na verdade, isso é uma balela. Hoje, né? E eu só fui descobrir isso mais velho. Quando realmente, há 5 anos atrás, eu comecei a ir a São Luís. Ah, já tem 5 anos, então. Aí ela falou, vem, paga pra ver, vem uma vez só. Aí quando eu cheguei lá, eu atendi numa tarde, entendeu? Assim, em 3 dias que eu fiquei lá, atendi quase 30 pessoas. Caramba. Ou seja, aí eu falei, pô, se existe uma demanda reprimida aqui, né? Tem uma carência de cirurgiões lá. Não, de lá pra cá De lá pra já... cá não, mas 5 anos atrás. E aí a gente passa no meio de uma pandemia também, né? Sim, No qual sim, houve sim. muito perda de potencial econômico da população em geral e tal. Como todo lugar, depois da pandemia, agora está voltando a ter um certo fluxo maior de cliente e eu vou todo mês. E você faz basicamente mama ou não? É de tudo? Não, tudo. 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 A E gente uma tem vai que indicando saber pra tudo. outra? Uma vai indicando para outra. Isso é uma coisa legal, né? Lógico que a gente também tem reforço de mídia, Instagram, Facebook, essas coisas todas, porque Tem que ter hoje em sou dia. mais Tem jeito. eu sou mais um, Aham. digamos assim, mas aí também as pessoas colocam, olham o currículo, né? Sim. De onde eu vim, com quem que eu já trabalhei, né? E então isso é uma coisa muito legal. E aí você já tem um consultório lá? Você vai uma vez por mês? Como é que funciona? Para o pessoal do Maranhão que está assistindo? A gente tinha um consultório, agora a gente está migrando para um outro lugarzinho agora que a gente São Luís mesmo, né? São Luís. Até aí tive tive convite para atender em Imperatriz, em Timon, todos aqueles Várias lugares cidadezinhas ali ao redor. Vamos para Teresina, vamos para Belém também. Eu falei assim, cara, não dá. Fica muito cansativo. E ao mesmo tempo também tem a demanda do Rio. Sim. Ou seja, aqui, como eu te falei, eu acordei 5h30 da manhã. Hoje, Vida aqui, de cirurgião não é mole, não. são agora 10 para as 7 da noite. Eu já fui em hospital, já fui dei alta, já atendi paciente, já fui, sei lá, né, em serviço de ensino, que eu sou preceptor de residente da Casa de Portugal, além de ser professor lá da Santa Casa também. Então, assim, é o tempo inteiro. Então, ainda chegar em casa, né? Tem que jantar, tem que conversar. Realmente é cansativo. Qual foi, assim, a situação mais difícil que você passou operando? Que você ficou, assim, mais tempo, maior desafio? Isso até foi existem coisas, assim, por exemplo, quando você faz um pré-operatório, né, normal, Aline, eu vou te operar. Então você vai fazer aqui, ó. Sangue, urina, glicose, né, tal. Você tem pressão alta? Não tem. Você tem algum problema de coagulação? Não tenho, nunca tive, já tenho filho, tenho tudo. Tal. Então aconteceu uma coisa assim. Jovem, paciente jovem, tem um outro caso também que foi bem complicado. Paciente jovem, vamos dizer, 33, 34 anos de idade, com 3 filhos. Foi em São Luís, isso. E aí fiz o pré-operatório todo normalmente, ou seja, não houve ninguém nunca soube, nem nada. Aí chegou no meio da cirurgia, ela começou a ter dificuldade para coagular.
Aí terminou a cirurgia, foi tudo bem e tal. Quando fui embora para casa, vi que não estava legal. Aí põe de novo na sala e tal. Aí, ou seja, aí precisou. Aí que é importante também de você ter uma equipe, né? Sim, né? E um hospital. Ó, estar num hospital. Você tem uma equipe e tem um hospital em volta, né? E uma estrutura com profissionais bons. A gente identificou o problema e resolvemos o problema. Mas, assim, foi uma surpresa, porque a gente descobriu naquele momento que ela tinha uma vírgulazinha lá na coagulação que ela não coagulava. Então, E aí dá trombose, né? no caso dela, não coagulava, era o contrário. Uhum. Não era que trombosava, né? Não era que fazia um coágulo, era não coagulava. Então, a gente precisou intervir nesse sentido, ou seja, entrar com medicação, precisou entrar com transfusão de sangue, isso não daria para saber nos exames. Não. E geralmente o paciente que tem alguma que a gente chama de discrasia sanguínea, algum problema de, né, ou von Willebrand, né, hemofilia e tal, o paciente já sabe, mas esse caso o paciente não sabia. 3 filhos, 3 gravidezes, cesariana, Caramba. cirurgia anterior e tal, e nunca tinha acontecido. Né? Então, assim, foi tem que estar preparado realmente foi um caso assim, graças a Deus está tudo bem e o paciente está satisfeito. Apesar disso tudo, o importante é, como eu te falei, estar do lado do paciente. Estar do lado dele, porque ele, apesar de não ser a sua dor, tem que estar do lado dele. Ele te confiou a vida. Então você tem que, no mínimo, estar do lado dele. E indicar também os equipamentos certos, né? A gente estava falando de trombose, tem a meia, né? Da MedShop. A MedShop é uma empresa que você confia, né? Uma loja que tem todos os equipamentos que você precisa para indicar para os pacientes, para usar. Ainda mais essa coisa da meia, está muito em voga, né? Quando a gente, lá no começo da cirurgia plástica, a gente não fazia tanto, não. Não se usava meia elástica, essas coisas. Usava mais para quem tinha problema mesmo, já identificado. Hoje em dia passou a ser um padrão, todo mundo fazer o uso da meia elástica. Viajar de avião. Para viajar de avião é maravilhoso. Já viajou de avião com meia? Não, mas precisava, porque eu fico com o pé muito inchado de não conseguir calçar o sapato depois. Se você viajar um dia de meia elástica, você nunca mais viaja sem meia elástica. Saber. Mas a meia elástica até a coxa ou não? Não, essa aqui é até a coxa, né? Essa aqui é cirúrgica mesmo. Essa parte aqui é a parte da coxa. O dedinho fica para fora aqui mesmo. Mas a outra que é até o joelho, né? Para evitar o pé inchado no avião. Na verdade, ela otimiza o fluxo venoso para que haja menos estase, ou seja, para que haja menos parada do fluxo, né? Para que o fluxo se faça de uma forma mais homogênea. Bom saber. E fora que também, no caso de viajar, né? Avião, então, o que você tem que levantar, tem que andar, tem que dar uma voltinha, beber água. Às vezes a gente está sentado naquela cadeira do meio, que tem 4, você está sentado ali. Levanta aí todo mundo dormindo. Pô, nem aí. Não, tem que ter uma meia dessa para ajudar, realmente. Não. E aí você falou da MedShop. Interessante, a MedShop tem esse produto aqui, ele também tem outro produto. Por exemplo, eu uso para operar uma meia da Sigvaris e da Venosan, são 2 marcas. Tem da Kendall também e tal. Mas lá eu prefiro essas outras 2, que são meias que eu uso no meu dia a dia. Se eu tenho uma cirurgia longa, fica muito tempo em pé. Eu calço de manhã. E assim, aí hoje eu tô aqui com um paletó, então a meia preta. Eu tô com uma calça clara, então a meia clara. Então tem essas variedades de cor também. Fora que, lógico que a MedShop, por ser uma loja múltipla, ela tem uma quantidade de produtos de curativo, produtos diferentes, produtos para pacientes que têm problemas com escara. Escaras são aquelas úlceras de pressão, né, de paciente que fica muito acamado. Existem soluções, várias, né? Então, muito feliz, assim, na verdade, de ter 2 parceiros, né? Aqui no nosso bate-papo, né? Que acreditaram aqui na nossa brincadeira, entre aspas, aqui, e a gente está podendo falar deles. Legal. E é muito legal ter esse feedback, né? Essa confiança. Sim. Vamos falar de celebridades, né? Meu Deus. Como é que você lida, assim, com seus pacientes, né? Celebridades, eu sei que você já operou a Fernanda Paes Leme. Mas é besteira. Ela já até postou, né? Que ela operou a orelha. É muito comum isso, né? A minha irmã tá até precisando.
Orelha, quando você usa brincos muito... Brinco pesado. E é o cirurgião que conserta, né? Porque acaba rasgando a orelha, né? Porque a orelha não é feita para peso. E hoje em dia os brincos Por são mais que a maiores. gente ornamente a nossa orelha, a gente tem que ter um entendimento de que se você pesar aquilo ali, né? Eu não costumo falar de celebridade, essas coisas. Eu acho que a gente tem que tratar como paciente, Sim, né? sim. Mas assim, você pegar... Porque as celebridades, elas quando gostam do trabalho e tal, elas postam e tal, e aí acaba também dando visibilidade, né, pro médico. Sim, sim. Não, elas são mais queridas, sempre foram muito, muito queridas comigo. Tem algumas histórias, mas são todas histórias mais íntimas, assim, que a gente não... Sim, eu tô falando dessa da orelha porque ela postou, Tá, né? Ela sim, contou exatamente. isso, né? Isso. Eu Nas sei. redes sociais. Eu acho que... E aí você acaba rasgando, brinco muito, muito Sim. pesado. E hoje em dia tem esses alargadores também, né? Esses sim, alargadores sim. de lóbulo. E dá pra consertar quando você abre aquele buraco. Cara, não é que fique 100%, mas dá um jeitinho. É mesmo? Mas é difícil. Porque às vezes está tão largo aquilo assim, tão aberto, né? Que às vezes você fica com um lóbulozinho pequenininho depois. Mas, assim, também ele é um pouco estigmatizante, né? A pessoa que usa aquilo, aí cansa. Cara, e aí? Cansou. Fazer o quê? Né? E aí, no caso de só rasgar aqui, né? Por causa do brinco. E aí, você costura mesmo? Faz uma anestesia localzinha, tira e dá um pontinho, reaproxima, refaz a linha do lóbulo, né? E aí você fica tranquilo. E é comum isso? É bem super comum. E é fácil também, rápida a cirurgia? Faz no consultório, dá pra fazer tranquilo. Hoje eu até vi uma criança hoje mais cedo que a mãe, quando furou a orelha, furou tão baixinho, bem embaixo. Assim. Aí ela chegou hoje lá, a paciente, eu trouxe minha neta pra você ver aqui e tal. Aí o furo era tão baixinho que a menina com 7 anos, eu falei assim, vou fazer o seguinte, larga esse furo pra lá, que ele vai fechar. Foi o que aconteceu comigo. Comigo. Vamos furar aqui, mais alto, e pronto. Aí a criança na farmácia também furaram mexer, errado, né? recém-nascida furaram errado muito embaixo, eu tenho na minha filha eu marquei. Mas aí eu tava do lado ali, né? Antigamente era, né, Marca na aí, farmácia, né? recém-nascida, Vai aí, que eu né? não uso, Vai aí. Teve já alguma paciente que você, assim, se recusou a fazer o que ela estava pedindo? Sim. Isso é, tipo o quê? Isso é normal. As pessoas têm... A gente tem que saber identificar quando existe isso, né? A pessoa se olha no espelho e não enxerga aquilo ali que está vendo, né? Então, assim, pacientes magras querendo fazer mais cirurgia, mais lipo, mais coisas assim, né? Isso chama-se dismorfismo, né? Ou seja, uma paciente que não vê aquilo que realmente é, né? Então, muitas vezes a gente tem que tentar identificar isso. É difícil, não é fácil identificar, não. E também porque você também gosta de operar. Você gosta, né? Muitas vezes eu deixo de fazer alguma coisa que vai ser muito extensa. Eu gosto de, às vezes, dividir a cirurgia em 2 procedimentos. E é até por segurança do paciente também, né? Porque você também tem que entender que cirurgia plástica, primeiro, ela não vai morrer por causa daquilo. Né? Se não fizer, né? Diferente do apendicite, você tem que entrar, não importa o que tem ali em volta, você tem que ali resolver aquilo ali. E aí a parte do paciente vai depois ver o que faz. Né? Mas a plástica é uma cirurgia eletiva, pelo menos a estética, né? Lógico que também você tem uns cânceres de pele difíceis, um paciente muito idoso que você tem que tirar porque aquilo dá mau cheiro, dá coisa, e às vezes também tem que fazer isso também, né? Faz parte. Mas você tem sempre que pensar, quando você indica uma cirurgia, quantas horas você acha que vai durar aquilo? Tanto. Quantas horas você acha que vai durar aquilo? Tanto. Então parou aqui. Mas eu quero fazer isso aqui. Não dá. Aí se você aumentar muito o tamanho da cirurgia, eu já fiz cirurgias bem grandes, mas aí você também aumenta o número de gente trabalhando, né, em campo para poder otimizar o tempo. Para que uma cirurgia que teoricamente vai levar
10 horas, leve 6. Uhum. E tem alguns métodos também, assim, que você não faz, é contra, tipo hidrolipo, né? Que tem um monte de médico fazendo no consultório, né? Não tá nem fazendo em hospital. Isso é A hidrolipo sempre foi uma coisa de consultório. É. Né? Eu não sou nada confortável com isso. Super entendo quem faça, tá? Eu não estou julgando. Uhum. O que eu acho que, primeiro, é um método invasivo. A gente teve um consenso há um tempo atrás que colocou-se que lipoaspiração significa centro cirúrgico, né? É um método invasivo e a gente tem que colocar isso na prateleira certa, né? Naquela questão da história da prateleira, né? É porque o paciente, qual é a anestesia que dá? Então, você tem anestesia local. Tá. Tá? Nesse caso da hidrolipo, que chamam, é anestesia local. Fica sonolento, não vê? Não. Você Dorme. fica acordado. Ah, fica acordado. Você fica acordado, Vendo tudo. vê tudo. E você sente, o paciente fazendo lipo aqui e tal. Tem uma amiga que já fez, ela fala, ela acha ótimo. Tudo bem, isso que eu te falei, eu não vou julgar. Mas se você pegar um anestésico, que é a lidocaína, se você ultrapassar a dose tóxica dela, você pode fazer uma parada cardíaca. Então, lógico que eu não estou dizendo que as pessoas que fazem hidrolipo no consultório promovem parada cardíaca em ninguém. Sim, é uma questão Mas de prevenção. é uma questão que eu prefiro um centro cirúrgico, eu acho que é mais confortável pro paciente. Mas super entendo a pessoa que quer dividir a lipoaspiração dela em 9 pedaços, vai pagar provavelmente 2 vezes mais, ou 3, e vai toda semana lá passar por aquela sensação, que particularmente eu não sei se é tão legal não, mas o que na verdade, por trás disso, tá, houve uma banalização dessa cirurgia especificamente, que é a lipoaspiração. Então passou-se a fazer lipoaspiração em qualquer lugar, muitas vezes até por não médicos. Isso que é mais perigoso. E aí as pessoas começaram a ter um medo muito grande da lipoaspiração, porque fulano morreu de lipo. Então não morreu de lipo. Fulano estava num lugar sem condição, operando numa sala cirúrgica sem condição, num lugar que não tinha nenhum recurso de emergência, se houvesse qualquer coisa, provavelmente operado por uma pessoa não treinada, ou treinada de forma de final de semana, ou não médico. Tá? Hoje em dia você tem algumas outras questões que envolvem isso, que os dentistas estão liberados para fazer lipoaspiração de papada, disso lá o quê. Não quero entrar nesse mérito não, mas assim, eu sou muito assim, Aline, assim, se eu sei tratar a complicação, eu faço a cirurgia. Eu faço o botox, eu faço o preenchimento, a toxina, o tal, sei lá o quê. Se eu não sei tratar o problema que isso aí pode gerar, eu prefiro não fazer. Entendeu? Eu acho que se todo mundo fizesse um pouco disso, né, esse exercício, porque fica muito mercadológico o negócio, dinheiro a qualquer custo. Dinheiro é bom, óbvio. Tá? Mas, saúde é mais importante. Na verdade é dormir, né? Botar a cabeça no travesseiro. Então eu prefiro. E como é que tá a procura por Botox, Alan? Porque eu particularmente não curto, Não eu nunca gosto. botei, não gosto, mas eu sei que as pessoas estão viciadas e... Não, a toxina botulínica é um grande divisor de águas na estética mundial, né? É um produto que foi desenvolvido para enxaqueca. Ah, é? E que... para enxaqueca, né? Principalmente para aquelas dores de cabeça e algumas questões neurológicas. Colocar aqui para enxaqueca? Inicialmente. E aí foram descobrindo novas. Aí começaram a fazer paralisias faciais, simetrizações. E aí uns caras chamados, uns dermatologistas americanos chamados Cahooters, eles começaram a desenvolver protocolos de beleza. E existem protocolos também odontológicos, como a gente estava até falando mais cedo, pacientes que têm muito, como é que chama? Bruxismo? Bruxismo, às vezes fazem
toxina no músculo também da boca para relaxar um pouquinho essa musculatura, para não apertar tanto à noite o dente. Então, você faz toxina para quem sua muito na axila, você faz toxina para quem sua muito na mão, você faz toxina para quem sua no pé. Eu já fiz paciente que sua muito na virilha. Tá? Tem paciente, né? Tinha uma paciente que ela tinha um problema, que ela tinha um suor excessivo na virilha. E trata com botox? Você pode tratar com botox, porque você coloca, você trata Mas as você glândulas. tem que ficar colocando, né? Sim, porque fica um tempo só, né, no seu organismo. Exatamente. O botox é o seguinte, o botox é uma toxina que paralisa a musculatura. Tá? Por um certo tempo. Porque a musculatura vai se regenerar. Ah, tá. Né? Vai regenerar os receptores. Ele não morre, só desmaia. Não fica desmaiado no tempo. Na verdade, são receptores que a toxina ocupa, né? E esses receptores eles vão se regenerar e vão aparecer novos e aí o movimento vai voltar a ser realizado. Então você precisa paralisar novamente. Né? Então Mas está tendo um uso exagerado de botox? Mulheres que colocam, sei lá, mês em mês, em vários lugares. Sim, em vários lugares, sim. Se você tem que ter uma... O ideal é que você tenha uma pessoa, né, um médico que vai te orientar. Hoje tem clínica de botox em qualquer shopping, né? Você entra e faz, né? Tem. E aí, barato. Barato... Qual é o segredo do barato? Eles misturam mais a água, né? Não bota tanta substância, né? Alguma coisa deve ter ali, né? Não dura tanto tempo. Não posso afirmar isso. A minha mãe já fez uma dessa que não durou muito tempo, não. Bom, depois de um mês já tá... Eu acho que essas clínicas que tem... É por achismo que eu vou falar, tá? Acho que essas clínicas que têm maior demanda, elas funcionam muito por padrão. Você vai lá... Quanto é a testa? Aí a testa vai te dar 8 furos, aí 2 furos aqui, 4 furos ali, tá o quê? Então acaba não sendo fórmula de bolo para todo mundo, entendeu? Então você não tem um atendimento personalizado e uma interpretação da movimentação da musculatura e você fazer a dinâmica, mexer para cá, para o que, tal, e você procurar acertar aquele lugarzinho que precisa. Então acho que é um pouco mais disso também. Você chega lá e fala assim, senta aí. É como se ela botasse um mapa na tua testa e fala assim, aqui. Entendi. E às vezes você não precisa ali. Você é mais jovem, você faz isso, resolve. Mas não é um personalizado. Entendi. Entendeu? Então, assim, o médico, o dermatologista, o cirurgião plástico, ou outra especialidade, sei lá, ele vai olhar a musculatura, ele vai, quero parar esse pedacinho aqui. Eu lembro que eu tinha uma amiga que ela era modelo e quando ela sorria, ela fazia assim. Ela tinha uma musculatura que fazia assim no olho, né? Ela sorria e fazia assim no olho. Então fazia uma ruguinha assim e ela tinha 26 anos. Caramba. E é modelo. Ou seja, vive de imagem. Aí eu falei assim, cara, vou fazer. Aí eu fazia um pontinhozinho de nada aqui e ela não fazia mais. Então, assim, você tem que entender. Existem síndromes neurológicas, né? Existe chamada uma síndrome de Marcus-Gunn. É uma síndrome que quando você abre a boca, você pisca o olho. Entendeu? Então, assim, você tem que entender todo o mecanismo disso para poder chegar e fazer a paralisação, né, corretamente. Então, assim, não é na lojinha de Botox, né? Botox a gente fala como se fosse Gillette, né? Não é na lojinha de toxina que você vai resolver isso. Você já fez cirurgia plástica? Eu fiz ginecomastia quando eu tinha 18 anos. Tinha aquela glândula. Mas no rosto não, né? Ela tá tão jovem, você nem precisa fazer, né? Gorda é assim mesmo. Não. Mas você pensa em fazer um dia? A minha enfermeira Simone estava até falando isso. Eles pensam assim, depois eles desistem. Outro dia eu liguei pro Leandro, meu sócio. Leandro, pô, tô querendo operar a pálpebra, botar uns cabelos aqui e tal. Aí ele ia, desisti. Não é por nada, não é por nada. Eu acho que se precisar, eu vou fazer, mas... E já tem alguém em mente que vai fazer? Porque o médico que vai fazer? Não, sempre tem. Os médicos que a gente confia, que a gente admira, né? Não, fiz uma também. Fiz uma lipo de papada. Tá. 2004. 2004.
Tá vendo? Cirurgião plástico também. Não, é Opera. muito característico da minha família ter muita gordura nessa região aqui. Isso aqui era bem mais pesado. Uhum. E realmente ficou muito bom, né? Eu estava ainda lá na clínica. Realmente foi muito legal. Acho que valeu super a pena. Qual o seu Sempre esqueço. sonho? Cara, meu sonho é não precisar de dinheiro para fazer o que eu faço. Eu acho que é uma coisa que eu gostaria de fazer sem precisar de dinheiro, sabe? Porque eu comecei a trabalhar com cirurgia plástica acompanhando pacientes com uma síndrome genética chamada neurofibromatose. Não sei se você já ouviu falar. Não. Tá? É uma síndrome genética tão frequente quanto diabetes. Só que ela tem uma apresentação e, de acordo com o acometimento genético, ou seja, de acordo com a potência dessa doença, e para cada um é diferente, ela tem uma apresentação. Você tem gente que... Outro dia eu diagnostiquei uma amiga com 65 anos de idade. Ela nunca tinha tido esse diagnóstico. E foi um diagnóstico E como é que tardio. você identifica? Não, é com sinais e sintomas, né? E é uma síndrome genética. Inclusive, o capítulo do último livro do Pitangui sobre isso, sobre o último livro que ele fez, né? O livro técnico, né? O capítulo de neurofibromatose é meu, assinado junto com ele. Nossa, que legal. E que são chama de síndrome de von Recklinghausen, manchas de café com leite, são múltiplos nódulos. Então isso me atraiu muito, né? No começo da cirurgia plástica, onde eu realmente decidi também que eu ia por esse trabalho. Então, eu gostaria de tratar esses pacientes todos sem nenhum tipo de cobrança, né? Eu gostaria de ter tantas outras coisas em relação a isso, né? Acho que aquela coisa, você ganhar na loteria, você vai fazer o quê? Eu vou viajar, do quê? Não, vai ter um lugarzinho especial para fazer algumas coisas assim. Que legal. Porque eu acho que Tá vendo? É vocação isso. Você nasceu para fazer isso. Não, é o que você gosta, né, cara? Sabe, assim, a gente brinca, né, que cirurgia é cachaça, né? A gente fala de cachaça, aquela viciante, né? É ótimo, você entra em campo para fazer aquilo que você gosta e tal, e quando termina, acabou, né? Hoje em dia, o mais difícil ali na profissão de cirurgião plástico é entender a expectativa que o outro projeta nele mesmo e que projeta no seu caso, né? Você chega assim e fala assim, você, Aline, com o seu tipo físico, você pega conhece a sua irmã, você fala assim, eu quero igual da minha irmã. Não dá. Mesma E olha que é irmã. Irmã, mesmo pai, mesma mãe. Vocês têm mais ou menos a mesma altura e tal. Não é a mesma coisa, entendeu? Mas eu quero igual a da minha amiga. Não dá. Porque cirurgia depende muito do que você apresenta. Né? E dentro do que você apresenta, do que eu posso fazer. E você entender que até onde eu posso chegar. E até onde também pode acontecer coisas inevitáveis ou intercorrências cirúrgicas. Né? A gente fala em intercorrência cirúrgica, é muito importante a gente frisar a intercorrência cirúrgica, porque as pessoas têm que desromantizar ou desbanalizar a coisa, porque a função de cada coisa, né, a função de cada pedacinho do corpo, é muito específica e a gente precisa preservar a função antes mesmo da estética. Né? Quando a gente faz a cirurgia de pálpebra, a gente tem que ter a noção de que a gente vai tirar aquela pele, se a gente tirar demais, a gente vai prejudicar a função. Então, se o paciente não fecha o olho, ele vai criar úlcera de córnea, ele vai, entendeu? Então, aí acaba gerando um monte de coisa. Então, se você não tem o estudo, o preparo necessário para ter esse entendimento, você acaba incorrendo numa coisa errada. Legal. Bom, foi bom, né, nosso papo? Por bastante tempo, nem foi tanto tempo assim, não. Tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa para acrescentar? Bom, acho que vocês ficaram conhecendo um pouquinho mais do Dr. Alan, né? Que é o anfitrião aqui do podcast, está sempre aqui ajudando, né? Aqui com as perguntas, com as explicações técnicas, né? Então, legal ouvir um pouquinho da sua história. Como a gente sempre fala, né, Aline? Eu acho que é importante a gente tentar ter sempre um bate-papo, né? Esse é o tentar objetivo. Colocar de uma forma bem mais simples o que é o mundo da cirurgia plástica e trazendo aqui pessoas que não são necessariamente técnicas para falar sobre várias coisas diferentes e sobre, principalmente, expectativas diferentes e tudo.
Tem Acho muito que esse é uma assunto. grande... Cara, tem assunto É um universo. pra caramba, tem assunto pra caramba. Tem muito Então, assunto. se você ainda não é inscrito aqui no canal, pode se inscrever, ativar o sininho, porque quando tiver um vídeo novo, um podcast Exatamente. novo, você vai saber. Curta, comente, compartilhe. Boa, boa, tá vendo? Tá virando influencer também. Então, a gente se espera inscreva no você. canal, Se inscreva no verdade. canal, compartilhe com alguém que esteja pensando em fazer uma cirurgia, ou fez, ou se interessa pelo assunto, ou o seu filho, se seu filho está pensando em fazer medicina, tá aí, né, a vivência do Dr. Alan contando como é que foi a escolha e tudo mais. Exatamente. Eu acho que toda conversa você sempre tem alguma coisa positiva, né? Então você consegue Sempre aprende. agregar e a partir daí você pega daqui e dali e você consegue ter a sua ideia, né, final e o seu bom senso. É isso aí. E aqui as conversas são sempre interessantes e você vai aprender muito sempre. Um beijo, obrigada, até a próxima podcast. Obrigado pela audiência.